Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor para você. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Seguramente hoje eu vou falar de um assunto bastante polêmico, muito polêmico. Mas eu não vou falar porque eu sou apaixonado em falar. É que eu senti no meu coração essa responsabilidade. Meu nome é Joel, sou pastor da Assembleia de Deus e já está com mais de 30 anos que servimos no ministério. E tenho ficado em silêncio durante muitos anos, que assim achei conveniente. Mas agora, vendo o povo em decadência cada dia mais e mais, eu estou falando do crente, eu não estou falando de outra pessoa. Eu estou falando de decadência espiritual, começando pelos púlpitos das igrejas. E as igrejas, então, ela passando, o púlpito passando, então, para as igrejas, para as pessoas de uma maneira geral, que quando você também sabe e não fala, você é omisso, você também está pecando. E eu sabendo, eu não poderia continuar sendo omisso como foi durante muitos anos. Então eu também estava pecando. Então hoje eu quero falar da palavra de Deus. Queridos irmãos, que nós estamos vendo que está uma aberração. As pessoas deturpando o evangelho. Os crentes deturpando o evangelho. Em especial, aqueles que têm por dever de ensinar o bom caminho, a palavra de Deus. Depois de uns 8 anos para cá, quando a política entrou dentro da igreja, você não ouve falar de milagres mais. Você ouve falar de comodismo, cada um se vira como pode. Pastores na maior bravata do mundo, gritando nas tribunas. Parece que perdeu a moral, perdeu a autoridade. Que quem tem autoridade não grita, não fala palavrão, não xinga. E quem tem um pastor desse, sai dessa igreja. Se o teu alvo é céu, abandona isso. Se o teu pastor não tem escrúpulo para estar no meio de uma sociedade educada como a nossa, abandona ele, porque ele já abandonou o evangelho. O amor não mora mais no coração dele. A vida não está com ele. Ele mesmo se pronuncia dizendo quem é. Se a pessoa deixou de pregar a palavra santa, sacrossanta, como é, e está pregando política, deixa ele viver na política. Logo, ele não pode ser um obreiro, ele não pode ser um pastor, ele não pode pregar na nossa igreja, ele tem que pregar lá para os animais. Que os animais entendem os gritos, os seres humanos é diferente. Olha o que Jesus falou para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Não era para Pedro querer tirar a pele, a lã, a gordura, tudo das ovelhas. Era para Pedro apacentar. E os nossos crentes que se envolveram na política, no entanto, centenas ainda estão presos por conta da revolta que houve quando quiseram, dia 8 de janeiro, tomar o poder. Mas por quê? Foram fustigados por pastores omissos.
não teve orientação, que crente não faz greve, crente não faz greve, crente ora, crente espera em Deus, crente acredita que Deus está no comando. Você veja bem, nós temos um quadro na Bíblia que podemos até ler e você vai ver isso aí. Quando Deus rejeitou uma autoridade. Está no livro de Samuel, capítulo 16, versos 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terá a dó de Saul, tendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? É Deus que está falando para Samuel. Aí ainda fala para Samuel: enche o teu vaso de azeite, noutra versão, chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre seus filhos eu tenho me provido de um rei. Deus tinha rejeitado Saul pelo mau procedimento. Não era Saul que ia governar mais. Quem colocou Saul? Deus. Mas o homem, ele escolhe o que ele quer. Queridos, nós temos que ter cuidado. Cuida da tua alma. Não espera que os outros vão cuidar da tua alma, não. Direciona ela pela palavra. Eu estou tentando ser bastante claro, porque não é qualquer tempo que a gente fala essas coisas. Então veja bem, Saul foi rejeitado, Samuel tinha dó dele. Samuel estava com o vaso vazio. É como muitas pessoas querem ganhar no grito, falastrões da vida. Indivíduo que foi até humilde um certo tempo, que me lembro desses elementos, e que hoje estão aí, avergonhando o evangelho. Pastores sem escrúpulo. O que eles estão ensinando para as suas igrejas? O que eles estão ensinando para esse povo que está junto dele? Irmão, nós temos que ser o espelho para a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é a noiva dele. Nós temos que cuidar da igreja de Cristo, para que ela não venha se prostituir. Então nós temos que ter muito cuidado com quem prega em nossas igrejas. Você acha que um indivíduo desse vai pregar na minha igreja? Não, eu tenho que ser removido para poder ele entrar dentro da minha igreja. Se ele quiser, ele vai sentar no banco e vai ficar crente. Esses homens maus, queridos irmãos, nós temos que pregar a palavra como ela é. Sabe por quê? Quem designa as autoridades é Deus. Não é o pastor Joel. É Deus quem designa as autoridades. E a partir do momento que um elemento se contrapõe com aquelas autoridades que Deus designou, está rebelando contra Deus. Eu quero ler aqui. Porque eu não estou querendo que você creia no que eu estou falando. Eu tenho interesse em advertir você, não é esses pastores. Porque eles é um caso de Deus. Eu quero que você se cuida. Às vezes as coisas estão indo ruim na tua casa.
Porque você está se levantando contra as autoridades que Deus constituiu. Ah, mas quem está lá é o Lula, ele é terrorista. É terrorista? Denuncia ele. Ah, ele vai fazer com que o Brasil vai ser uma Venezuela. Vai. Ora. Ah, mas ele é ladrão. Prova e manda prender ele. Queridos irmãos, o que nós temos que fazer na verdade é orar. Não é sair pela rua. Não é praticar aqueles atos que foi praticado em 8 de janeiro. Aquilo é devassidão. Aquilo é podridão de mente. Mente encabrunhada, cheia de demônio, que faz uns atos daquele. E quem incentiva ainda continua incentivando meio que na surdina. É demônio. Deus é paz. Deus é justiça. E depois lá na tua casa, sabe quem vai pagar o preço? É você. É você, irmão, é você, irmã, que está acreditando que lá no poder lá, poderia ter outro melhor. Não, o melhor está ali. Se eu gosto do Lula, ele está lá. Se eu não gosto, ele está lá também. E eu tenho que respeitar a autoridade dele. Enquanto ele não ferir a palavra, eu estou respeitando a autoridade dele. Quando ele ferir a palavra de Deus, eu não respeito mais. Olha o que está escrito aqui. Romanos, capítulo 13, versos 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Você viu, irmão? Você viu, irmãzinha, que foi em Brasília, dia 8, dia 5, dia 6, dia 7, fazer aquele estardalhaço? Deixou sua igreja de um estado para outro. Às vezes você não tem coragem de dar oferta para Deus para um trabalho missionário, mas tem coragem de fretar um ônibus e fazer o que fizeram, essa loucura, opondo-se contra Deus. Então aí falando de toda quanto é autoridade, estamos falando. Para. Antes que Jesus venha. E vai ter um acerto com você. Para. Enquanto é tempo. Não brinca, não. Ele vai vir. E cada um tem que prestar conta. Você está pensando que esses que estão batendo no peito aí, vem me prender, vem fazer isso, vem fazer aquilo. A conta dele vai chegar, fica tranquilo. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Irmão, olha bem, de modo que, no verso 2, aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Aí eu fico pensando, o que será desses deputados federal, senadores que são evangélicos, conhecem essa palavra que eu estou pregando? O que será deles?
O que será desses homens? E lá dentro tem pastores que é pregador da palavra de Deus. E estão querendo fazer a sua justiça. É tão herética essas palavras deles, que eles disseram que aqui ia ser uma Venezuela. Não foi. Eu sei que tem muitos pastores que está a coisa mais chata do mundo. Uma vez que eles profetizaram pelo cão, que ia fechar muitas igrejas, e o Lula não fechou nenhuma. Mas como é que pode isso? Gente, vocês acreditam que Lula não fechou nenhuma igreja? Mas eles falaram que ia fechar. Eles falaram que ia ser uma perseguição política, eu até achava bom que fosse mesmo, que aí ia provar quem é os crentes. Ei, irmãos, falaram que aqui ia ser uma Venezuela, onde nós íamos passar fome, necessidade. Me parece que não ocorreu nada disso. Quem é que colocou o Lula lá? Não foi você que votou nele, não. Quem colocou o Lula ali foi Deus. Não foi você que votou nele, que colocou lá, não. Você foi instrumento de Deus. Um dia eu entrei em contato com o Bolsonaro. E deixei o recado para ele que ele falasse comigo. Me identifiquei tudo certinho para ele não pensar que eu era mais um charlatão por aí, ou mais um profeta falso, profeta de Baal, como está cheio por aí. Profetizaram que o Lula não ia subir a rampa, profetizaram que é tal dia, o cão profetizando a boca dessas pessoas. Então eu falei com o Bolsonaro, mandei o recado para ele, deixei o recado lá. Que Deus se me dado uma visão, não vou contar a visão toda, só vou resumir o assunto. Deus me deu uma visão e eu chamava o Bolsonaro de pastor. Justo eu, que sou zeloso, procuro ser zeloso pela palavra de Deus. Eu falei assim para uma pessoa que estava ao meu lado, como assim? Esse indivíduo não é pastor? Pastor não faz o que ele está fazendo? Aí sabe o que a pessoa que está ao meu lado falou? Ele é meu pastor. Ele tem dever de apacentar essa nação. Isso, irmãos, foi 2 anos antes do pleito de 2022. 2 anos antes. Isso foi no ano de 2019, 20, no começo do corona. Bolsonaro não entrou em contato comigo, os dias passaram e o Lula estava preso. E minha esposa perguntava para mim quem vai ganhar. Eu falei, o Bolsonaro não vai ser. Ela falou, por quê? Eu falei, porque ele não quis ouvir aquilo que eu tinha para ele ouvir. Que era para ele se consertar, não era para passar a mão na cabeça dele, não. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu já estou com 75 anos de idade, satisfeito com tudo que Deus tem feito na minha vida até o dia de hoje. Aí, Lula foi solto. Falei, pensou, Lula vai ganhar. Ela falou, como? Falei, ele foi solto exatamente porque Deus quer colocar ele novamente. E Deus me deu um entendimento. Nos dias de votação, houve aquele problema todo de pastores dizer que quem não estava do lado dele, que não subia no púlpito, eu deixei de subir no púlpito onde eu congregava. Porque eu não poderia estar em desobediência e subindo no púlpito, então pregando a palavra naquela igreja, que é a Assembleia de Deus, missão. Eu não poderia estar lá, sendo que o pastor presidente é de uma banda e eu não seria dessa banda podre. Aí deixei de ir naquela igreja, passei então a frequentar outro ministério e os dias passaram. E assim então a gente chegou na eleição. Minha esposa falou, você vai votar em quem? Eu falei, vou votar no Lula. Por quê? Eu falei, é o caminho. Deus falou para mim. E no dia da eleição agora, o Lula está aqui embaixo na votação e o Bolsonaro estava mais para cima. Minha esposa me chamou de novo, Ju,
Bolsonaro vai ganhar. Falei, se ele ganhar, eu vou falar para todo mundo que eu sou falso profeta. Isso falei para muita gente. E eu falava, se o Bolsonaro ganhar, eu sou falso profeta. Só que eu vou proclamar que eu sou falso profeta. E eu tenho que me consertar com Deus. Aí você já sabe o que deu. Evidentemente, deu Lula, eu não poderia votar em outra pessoa. Deus assim indicou. E logo mais há tudo isso. Aí o Brasil se deturpa de vez. Ninguém aceitando, ninguém, estou falando nós evangélicos, que temos o dever de ou pelo menos atentar para esta palavra que eu acabei de ler, para que não viesse mais maldição sobre a nossa vida. E se esse país não está melhor do que está, a culpa é dos crentes. Isto é minha e sua, crente. É nossa. Que não tivemos punho e coragem para enfrentar os fatos como são. Deus colocou ele, é ele que merece o respeito. Deus rejeitou o outro, rejeitou, então está rejeitado. Não tem conversa. Mas deixa eu falar mais um pouquinho aqui ainda para você ver. Se você está acompanhando aí na Bíblia, o que é que Tito fala? Lembra-lhes, capítulo 3, versos 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, e seja pronto para toda boa obra. Agora eu vejo um bocado de pessoas medíocres colocando esparadrapo na boca lá no Congresso. Isto é mediocridade. Pessoas que conhecem a palavra de Deus. Não poderia agir assim. Não pode. Quer ficar sem falar? Entra no teu quarto. Bota o joelho no chão. Quer ficar sem comer? Vai para o jejum. Você pode ver que nós estamos vendo mais falar de desgraceira nesse país do que de milagres. E Jesus não mudou. O povo está mudando para pior. Você não vê quase os pastores falando de evangelismo. Jesus não mudou. Quando ele disse lá em Marcos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão a todos que crerem. Jesus falou em meu nome, ele deu um nome para você. O nome que ele deu para você não é Lula. O nome que ele deu para você não é Bolsonaro. Ele deu um nome chamado Jesus. Porque esse nome tem poder. Pode ser que amanhã se corrompa todos os homens, mas Jesus jamais. Você percebeu como o povo estava enganado? Nosso país hoje é um dos mais respeitados no mundo, porque Deus colocou o Lula lá. Eu não ignoro de tal Trump nos Estados Unidos. Não ignoro de jeito nenhum. Ele está fazendo as coisas erradas como ele está fazendo em relação ao Brasil. Mas lembra, é Deus chamando a atenção dos americanos para um avivamento. O Brasil estava igualzinho lá. Aí eles botaram esse governo lá. Olha a desgraceira que está vendo lá. O nosso país acharam que tem pessoas que estão achando que quanto pior, melhor. Essa torcida antiga. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com essa torcida maligna. Quanto pior, melhor. E tem pessoas torcendo, fazendo campanha lá fora para destruir o Brasil. Mas Deus está no comando. Deus está no comando.
E Deus disse o quê? Operando eu, quem impedirá? Quem é que pode impedir quando Deus quer operar? Ninguém. E Deus então está trabalhando, mas um apelo que eu faço para você que está me ouvindo agora nesse instante. Abandona essa velha guarda muito sabida. Abandona esses pastores de nome, que quer fazer mais nome cada dia mais e mais. Olha a vida deles pela palavra, não é para você julgar. Tem pastores aí que fala tanto como Silas Malafaia. Ele fala quem ele é, não falar. Você não precisa falar o que ele é. E tem outros aí, muitos. Você vai descobrindo no decorrer do tempo. A fruta, a árvore boa, dá bom fruto. E você vai conhecer a árvore pelo fruto. O fruto. A Bíblia diz que é para mim abençoar e não amaldiçoar. Quando você está sob a autoridade desses elementos, você está embaixo de maldição. Você não está embaixo de bênção. Como que uma nascente pode jorrar duas águas, salgada e doce? Atenta para isso. Não deixa te enganarem, não. Lê mais Bíblia. Ora mais. Jejua mais. Ou você está pensando que eu sou simpático a muitos governantes, prefeito, vereador? Não. Mas o meu dever é orar por eles. E para Deus ainda abençoar eles. E abrir o entendimento deles. Para que eles venham cumprir aquilo que Deus tem projetado. Porque eu orei por ele, você orou por ele, nós oramos por ele. Uma nação só se cresce com liberdade. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós temos liberdade nesse país. Vê, eu posso sair meia-noite e pregar lá no meio da rua, lá, não atrapalhando o sono dos outros, eu posso. Eu posso sair meio-dia, 11 horas. Eu posso bater palma de casa em casa. O que eu não posso fazer é quebrar os preceitos, os mandamentos. O que você não pode fazer é quebrar as ordenanças de Cristo. Lembra que as autoridades são constituídas por Deus. Você tem que respeitar. Sabe aquele soldado, aquele recruta que está começando? Talvez é o primeiro dia que ele vai ficar sozinho ali, na esquina. Ele é autoridade. Você tem que respeitar aquele mais adulto sendo autoridade, aquele juiz, aquele promotor, aquele delegado. Você tem que respeitar. Se você não respeitar, você está indo contra Deus. Você tem que respeitar, e se você for uma pessoa que tem um pouquinho de Deus na vida, você tem que orar por ele. Você tem que orar pelo seu vereador, pelo seu prefeito, pelo seu governador estadual. Você tem que orar. É isso que a Bíblia me ensina. É isso que eu ensino para a minha igreja. A nossa parte é a oração.
A nossa parte não é encher a Avenida Paulista, não. Aquilo é terrorismo. É loucura. A nossa parte não é bem por aí. Por que vocês não fazem isso? Beira na praia, em forma de vigília. Vai lá, enche de gente lá. E busca Deus, vigília. Coloca a nossa nação nas mãos de Deus. Coloca o nosso governante nas mãos de Deus. Não é para você fazer baderna, quebra-quebra. Vamos destruir. Vamos lá no outro país agora, buscar a autoridade do outro país para exercer no nosso. Não, não. Você está falando que nosso país é escravo? Quem manda aqui é os nossos governantes aqui. O que está lá fora que cuida dos países deles. Não, estão invertendo. Os crentes estão invertendo. Esses homens teriam que ser cassados um mandato. Eu estou falando em especial dos crentes, não estou falando daqueles que não conhecem a palavra de Deus, não, porque aqueles já não conhecem. Então tudo que eles fizerem está bem, para eles, né? Aos olhos de Deus, claro que vão responder por isso, e todos vão responder por isso. Mas estou falando, dirigindo essa palavra a você que serve a Deus. Olha para dentro da tua casa. Olha como é que está a tua família. Hein? Irmãos, não vou pedir desculpa para você, nem perdão não, viu? Porque o que eu estou falando aqui é porque Deus mandou e colocou no meu coração, porque Ele quer ver o seu bem. Ele quer fazer mudança de vida em você. Mas você não está deixando opção para Deus. Porque quando você rejeita o projeto de Deus, é porque você está aceitando os projetos de Satanás. Quando você não obedece a Deus, é porque você está obedecendo o cão. Ah, mas o meu pastor falou, vai ver se está na palavra de Deus o que ele falou. Eu não consigo entender muitas coisas, não. O nosso país está sendo manipulado por homens grandes que têm dinheiro. Então, quer fazer tudo. Quanto mais dinheiro para eles, é um saco furado, parece. Quanto mais dinheiro, melhor. Quer poder. Então, meus queridos, eu vou ler só para finalizar aqui agora. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, que não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Mas foi com o coração partido que eu estou falando isso aqui. Eu quero ver resultado. Sabe por quê? A mesma dor que você sente, eu também sinto. O mesmo desejo que você tem, eu também tenho. Eu tenho o desejo de ver minha família feliz, você também tem. Eu tenho o desejo de ter um bom carro, você também tem. Eu tenho o desejo de ter uma boa casa, você também tem. Sabe por que você tem esse desejo? Porque vem do Pai, que o Pai tem tudo para dar para mim e para você. Mas lá em Deuteronômio capítulo 28, versos 1, está escrito assim:
se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje. Olha bem o que Deus está falando. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, querido irmão, eu estou procurando aqui meio rapidinho, eu quero ler isso aqui. Parece que a minha Bíblia não tem Deuteronômio capítulo 21, já achei. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quando? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ainda mais agora. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Você é um vaso preparado para receber a unção de Deus. Eu estou profetizando sobre a tua vida. O meu ministério é milagres, é cura. Nesse lugar que eu estou aqui agora, a minha igreja vê milagres direto acontecendo ao vivo aqui. Porque eu não tenho compromisso com Satanás. Eu tenho compromisso com Deus. E de pregar uma palavra da verdade. Então, no conceito de que você é um vaso e Deus tem um azeite para encher você. Esquece a vida dos outros, que os outros não querem saber da sua vida. Cuida da sua vida, que os outros estão cuidando da vida dele. Quem fez seus angu de caroço que coma. E no dia da eleição, lembra disso. Em quem você vai votar? Ora a Deus. Pergunta para Deus qual a autoridade que deve estar lá. E vota nessa autoridade. Eu sei que tem muita gente decepcionada, como eu já disse anteriormente. Por quê? Porque não foi fechada a igreja. E eles profetizaram o fechamento de igreja. O crente não foi perseguido, eles profetizaram que o crente ia ser perseguido. Aqui não transformou-se em uma Venezuela, eles profetizaram que ia transformar. A fome foi erradicada do Brasil, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, e eles queriam que tivesse fome, foi erradicada a fome. Isso é um Deus que ama essa nação. Você não percebeu. Isso é um Deus que ama você e você não percebeu. Isso é um Deus que está procurando por você. Mas por que ele está procurando? Porque ele quer um cantinho para estar junto de você. Mas você está correndo atrás de política. Corra atrás de Deus que criou os céus e a terra. Que fez essas maravilhas que existem nesse país. Por nossa causa. Pensa nisso aí. Pensa na cruz. Eu quero orar por você. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Dê-nos a graça do entendimento, meu Deus. Dê-nos a graça da humildade, Senhor Rei da Glória. Pai Santo, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai Santo, cada um que está ouvindo essa mensagem, que ouviu, Senhor. Até propriamente, meu Deus, aqueles que forem nos criticar, Senhor. Não condene eles, meu Pai. Eu estou pedindo a Ti, Senhor. Deixa que eles falem o que eles quiserem. Pai Santo, Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa esta vida, Senhor. Dê graça, Senhor, aos nossos governantes, às nossas autoridades, ao povo, Senhor, que clama pelo Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.